Oi. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos e amigos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Nesse momento eu quero convidar as crianças aqui presentes a irem para as suas classes com calma e que sejam abençoados ali, que aprendam mais e mais da palavra de Deus. Aos restantes, eu quero convidar você a, nesse momento, fazermos mais uma oração ao nosso Deus. Curve sua cabeça. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Pai amado e Pai querido, nós sabemos, Senhor, que muitos há que têm a coragem de abrir a sua boca para dizerem que não precisam do Senhor. Muitos, Senhor, são aqueles que têm coragem de dizer que não precisam de Ti. Nós, porém, Senhor, não somos destes. Muito pelo contrário. Senhor, nós reconhecemos que somos totalmente dependentes do Senhor. Queremos, neste momento, declarar, Pai, que até para receber o que vem do Senhor de bom para nós precisamos do Senhor. Senão, Pai, nós vamos deixar de receber aquilo que o Senhor tem para nos dar. Por isso nós pedimos, Pai, que neste momento o Senhor nos ajude a nos concentrarmos tão somente em Ti, no Teu Espírito Santo e na Tua Palavra, Pai, para que possamos receber tudo aquilo que vem da parte do Senhor para o nosso bem, para a nossa salvação, para a nossa alma. O Senhor sabe como cada um chegou aqui essa noite, Pai. O Senhor sabe as lutas que cada um teve que enfrentar, as lutas exteriores e também as lutas interiores, Pai. Porém, nós já somos mais do que vencedores, porque aqui nós estamos, Senhor, em Tua presença e na companhia do Teu povo. Por isso, Pai, envia o Teu Espírito Santo para nos iluminar, para nos convencer, para nos confortar e também para nos converter, e que tudo seja tão somente para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no nome de quem eu oro e já agradeço. Amém, amém e amém. Glória a Ele. Louvado seja o Senhor. Era ainda bem cedo de manhã. Jesus estava, como em muitas outras vezes no templo, fazendo aquilo que Ele amava fazer, ensinando a palavra de Deus às pessoas. Quando de repente alguns críticos de Jesus se aproximam, trazendo uma mulher apanhada em flagrante adultério. E eles perguntam para Jesus: e aí, Jesus, o que é que nós devemos fazer com essa mulher? O que é que o Senhor diz que nós devemos fazer com essa pecadora? Jesus espera alguns momentos e depois pronuncia a sua resposta. E a resposta de Jesus é: obrigado, irmão. Aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Ao ouvirem tal resposta de Jesus, todos os que estavam ali presentes foram acusados pela sua própria consciência e não tiveram mais nada a fazer senão se retirarem daquele lugar, do mais velho até o último. Não ficou ninguém. Essa história pode nos ensinar muitas lições, mas eu creio que uma delas é que nós podemos até parecer pessoas boas, mas na verdade nenhum de nós é. Nenhum de nós é bom aos olhos de Deus. Muito pelo contrário, todos nós somos pecadores.
A nossa própria consciência, ela nos acusa de que todos nós já fizemos coisas que não agradam ao nosso Deus. E ao contrário do que muitos dizem, o pecado não é lá essas coisas boas, não. Ele traz prazer? Sim, ele traz. Porém, o pecado, na verdade, ele é uma prisão. O pecado é uma dívida capaz de condenar todo aquele que o pratica. O pecado aprisiona, o pecado condena, o pecado mata. Porém, existe uma boa notícia em tudo isso. A boa notícia é que os nossos pecados, todos eles, podem ser perdoados. Todos os nossos pecados podem ser perdoados. Uma parte do credo apostólico, inclusive, diz exatamente isso. Lá diz: creio na remissão dos pecados, ou seja, creio no perdão dos pecados. Quem aqui acredita no perdão dos pecados? Quem aqui acredita que os pecados, inclusive os nossos, podem ser perdoados? Levanta a mão bem alto. Quem acredita no perdão dos pecados? Louvado seja Deus. Porém, quem aqui sabe como isso acontece? Quem aqui poderia dizer o que é necessário haver para que os meus pecados e os teus pecados sejam perdoados? É exatamente sobre isso que nós iremos meditar hoje, brevemente, antes de participarmos da ceia do Senhor, porque nós queremos participar lavados pelo sangue de Jesus. Nós queremos participar perdoados pelo sangue de Jesus. O que é preciso haver para que os pecados de alguém sejam perdoados? Para que haja remissão de pecados, é necessário haver dois itens. Dois itens são necessários. Um deles está fora de nós, o outro está dentro de nós. E para descobrirmos qual é o primeiro item necessário para que os pecados sejam perdoados, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em um versículo que inclusive é usual, é normal ser usado em dia de ceia. O verso do qual eu estou falando é Mateus, capítulo 26, verso de número 28. Por favor, se você trouxe uma Bíblia, abra a palavra de Deus em Mateus, capítulo 26, verso de número 28. Quem estiver na mídia, também pode colocar esse versículo para os nossos amigos visitantes que vieram aqui e poderão nos acompanhar juntamente conosco. Eu aproveito inclusive para agradecer a presença de todos e tanto os nossos irmãos como também os nossos amigos, aqueles que não puderam vir, mas estão nos acompanhando por meio das redes sociais. Estamos vendo vários irmãos amados aqui, estamos felizes com a presença de todos vocês. Mateus, capítulo de número 26, verso de número 28. Não quero me demorar, então já vou logo para a leitura da palavra de Deus, que diz assim, Mateus 26 e 28. Jesus diz: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado a favor de muitos, para remissão de pecados. Vou ler novamente. Porque isto é, palavra de Jesus, o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado a favor de muitos, para a remissão de pecados. Aqui nós encontramos o primeiro item necessário para que os pecados de alguém sejam perdoados. Que item é esse? O sangue do Salvador. É preciso haver o sangue do Salvador. Sem o sangue do Salvador,
sejam cancelados. Não precisa abrir lá, mas em Hebreus, capítulo 9, verso de número 22, diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ou seja, sem o derramamento de sangue não existe possibilidade de que os pecados sejam perdoados. Para que os pecados sejam perdoados, sangue precisa ser derramado. Aí alguém pergunta, mas por que, pastor? Se o sangue não for derramado, não há perdão de pecados. E o motivo é porque a Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte. Então, para que os pecados sejam perdoados, alguém tem que derramar o seu sangue até a morte, porque o salário do pecado é a morte. O pecado traz morte. Para que o pecado seja cancelado, então, alguém precisa morrer, alguém precisa derramar o seu sangue até a morte. Só que existe um problema. O problema é que o sangue a ser derramado para o perdão dos pecados não pode ser um sangue qualquer. O sangue a ser derramado para a remissão dos pecados não pode ser um sangue sujo. Foi por isso que no Antigo Testamento Deus nunca permitiu que o sangue de um ser humano fosse derramado a favor de outro ser humano. O sangue de seres humanos pecadores não lava os pecados de outros pecadores. Não podia ser qualquer sangue para a purificação dos pecados. E foi por causa disso que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para derramar o seu sangue perfeito, sem mácula, para que eu e você, pecadores, pudéssemos ser perdoados. Através do sangue de Jesus, como diz aqui em Mateus 26 e 28, os nossos pecados podem ser remidos. Ele nos amou de tal maneira que decidiu se sacrificar por mim e por você. É por isso que nenhum ser humano pode abrir a boca para dizer duas coisas. Na verdade, nenhum ser humano pode abrir a boca para dizer um monte de coisas, mas eu queria enfatizar duas. Primeiro, nenhum ser humano pode abrir a boca para dizer: ninguém me ama. Pode ser que alguém não te ame. Pode ser que alguém que você queria que te amasse não te ame. Pode ser que um monte de gente não vá com a sua cara, não te aprecie, não tenha afeto por você, não tenha amor por você. Porém, eu acredito que enquanto muitos possam não te amar, outros na terra amam você. E mesmo que ninguém nesta terra te amasse, existe um no céu que te amou a tal ponto de morrer por tua causa. Se você chegou aqui triste, achando que ninguém te ama, você vai sair daqui alegre, sabendo que a pessoa mais importante que existe, que é o teu Deus, Ele te amou a tal ponto de morrer por você. Por causa do sangue que Jesus derramou por nós não podemos abrir a boca para dizer: ninguém me ama. Mas existe uma segunda coisa, por causa disso, que nós não podemos abrir a boca para dizer. O que é, pastor? Eu não posso mudar. Eu não posso ter uma nova vida. Eu não posso ter uma vida transformada. Eu não posso ser uma nova pessoa. Ei, por causa do sangue de Jesus, todos podem ser uma nova pessoa.
É como diz um dos hinos mais amados da harpa cristã, o hino de número 491. Há poder no sangue de Jesus. Olha o que esse hino diz, e se aproprie dele neste momento. O teu pecado tu queres deixar? No sangue há poder, sim, há poder. Queres do mal a vitória ganhar? Seu sangue tem este poder. Queres os vícios abandonar? No sangue há poder, sim, há poder. Confia em Cristo para te curar. Seu sangue tem este poder. Ó paralítico, queres andar? No sangue há poder, sim, há poder. Para fazer-te também caminhar, seu sangue tem este poder. Queres pureza para teu coração? No sangue há poder, sim, há poder. Mais lealdade, mais consagração, seu sangue tem este poder. Queres de Cristo a mensagem levar? No sangue há poder, sim, há poder. Queres com os anjos na glória cantar? Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. No sangue de Jesus há poder para a transformação de todos. Mas aí surge uma pergunta: por que nem todos são perdoados? Por que nem todos são transformados? Por que nem todos são salvos, pastor? Se o sangue de Jesus é suficiente para o perdão dos pecados de todos. De fato, no versículo que nós lemos, Jesus diz que este é o sangue da nova aliança, derramado a favor de muitos, para a remissão de pecados. Por que Jesus não disse derramado a favor de todos? Porque ele diz a favor de muitos e não de todos? Eu creio que a resposta se encontra no segundo item, que é preciso haver para que os pecados de alguém sejam perdoados. O primeiro é o sangue do Salvador. Esse sangue já foi derramado por mim e por você? Sim ou não? Sim. Ele já demonstrou o seu amor derramando o seu sangue por nós. Mas por que nem todos são perdoados? Por que nem todos são salvos? O motivo é porque, além do sangue de Jesus, também é necessário haver o arrependimento do pecador. É necessário que o pecador se arrependa. Não precisa abrir lá, mas em Lucas 24, verso 47, Jesus envia os seus discípulos com uma mensagem. Sabe que mensagem foi essa? Será que a mensagem que Jesus deu aos discípulos foi: vocês já nasceram bons? Será que foi? Vocês vão por aí, espalhem essa mensagem: todos vocês já nasceram filhos de Deus. Será que foi isso? Todos vocês já nasceram salvos. Espalhem essa mensagem. Deus vai levá-los para o céu do jeito que vocês estão. Não. A mensagem com a qual Jesus mandou que os seus discípulos levassem, transmitissem foi: e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações. O que é a igreja? Depois do sangue de Jesus,
que gera perdão de pecados? Arrependimento. O arrependimento verdadeiro gera remissão de pecados. Há quem acredite, inclusive, que o motivo pelo qual Pedro foi perdoado e Judas não, foi porque Judas cometeu um pecado mais grave do que o de Pedro. E tem pecados que Deus, Ele não vai perdoar. De fato, Judas cometeu um pecado muito grave, traiu, entregou Jesus. Mas Pedro também cometeu. Pedro negou Jesus. Inclusive Judas traiu Jesus quantas vezes? Judas traiu Jesus uma vez. Quantas vezes Pedro negou? 3 vezes. Então o motivo pelo qual Pedro foi perdoado e Judas não foi porque o pecado de Judas foi mais grave, não. Porque eu creio que o sangue de Jesus era poderoso para cobrir até o pecado de Judas. O que diferenciou Pedro de Judas foi porque Pedro se arrependeu. E onde existe arrependimento, existe perdão. Onde existe arrependimento sincero, genuíno, do coração, existe também perdão de pecados. Mas aí alguém pergunta: pastor, e o que é arrependimento? Será que eu tenho, hein? Será que eu sinto esse negócio chamado arrependimento? Será que arrependimento é chorar até soluçar? Porque se for, eu acho que não estou arrependido não. A palavra arrependimento no original é metanoia, que significa mudança de mente. Vocês conhecem a palavra noia, né? Mente. Metá significa mudar. Arrepender-se então significa mudar de opinião sobre o pecado. Significa dizer que alguém que amava o pecado, achava o pecado algo bom, algo com o qual deveria permanecer, se arrepende e agora ele olha para o pecado com outros olhos, não mais como algo bom, mas como algo ruim que tem que sair da minha vida. Isso é o arrependimento. É uma mudança de pensamento sobre o pecado. Antes olhava como algo bom, prazeroso, eu tenho que permanecer com esse pecado, eu não vou abandonar não, porque é bom demais. Mas aí se arrepende, aquilo que achava bom, não presta, eu quero me livrar disso, eu quero me sair disso. É que nem a história daquele rei, que decidiu ir até a cadeia do seu reino, para indagar os presos, porque eles estavam ali. E ele começou a perguntar a cada preso: por que você está aqui? E ele só ouvia desculpas. Não, eu estou aqui porque os meus pais me ensinaram. Não, eu estou aqui porque eu precisei roubar. Não, eu estou aqui, na verdade, eu nem deveria estar, eu sou inocente. Todos eles deram desculpas para o seu pecado, justificaram o seu pecado. Mas eis que havia um jovem, e ele disse: eu estou aqui porque eu mereço. Eu estou aqui porque eu fiz algo errado. Eu pensei que era bom, mas quando eu pratiquei eu vi que não prestava. Ah, se eu pudesse voltar atrás para não fazer o que eu fiz. O rei olhou para o carcereiro e disse: solte esse homem, nele eu ainda tenho esperança. Aquele jovem havia feito algo pelo qual ele havia sido preso,
Mas agora ele havia mudado a mente dele sobre o pecado. Ele via o pecado agora de uma forma diferente. E isso é arrependimento. Isso é muito parecido, irmãos, com o que aconteceu também com o apóstolo Paulo. Houve um momento na vida de Paulo em que ele perseguiu a igreja, ele maltratou os cristãos. E Paulo achava que estava certo. Ele fazia isso porque ele achava que era o correto. Mas aí, Jesus apareceu para Paulo. Paulo se encontrou com Jesus. E aí Paulo se arrependeu de todos os seus pecados. E sabe qual foi a primeira coisa que Paulo fez? Foi parar de perseguir os cristãos. Ele parou de pecar, de cometer o pecado que ele cometia antes. Mas não é isso que eu acho mais impressionante. O que eu acho mais impressionante é que quando Paulo ia falar do pecado que ele cometeu, Paulo falava com desgosto. Paulo falava com lágrimas nos olhos. Não é muitas vezes, quando alguém pratica o pecado, e alguém pergunta sobre o pecado, se não tiver cuidado, fala até com orgulho do pecado que cometeu, do adultério, do assassinato, fala contando vantagem. Isso não é arrependimento. Quando Paulo falava do pecado, ele falava com desgosto. Sabe por quê? Porque é isso que o pecado faz. Ele muda o nosso pensamento sobre o pecado. Ele muda a nossa maneira de pensar em relação aos erros. É por isso então que, para que os nossos pecados sejam perdoados, é necessário que haja o arrependimento do pecador. Porque me diga uma coisa: será que Deus vai perdoar alguém que quer continuar na prática daquele pecado? Será que Deus vai perdoar alguém que diz para Deus: eu quero continuar pecando? Será que Deus vai perdoar essa pessoa? Deus, com seu sangue, pode até abrir a cela da nossa vida, mas nós só vamos sair de lá. A cela pode estar aberta pelo sangue de Jesus, mas nós só vamos sair de lá se decidirmos sair. Se nós tomarmos a decisão de sair da cela do pecado. É por isso que a pergunta que nós precisamos responder essa noite é: vamos querer continuar no pecado ou vamos aceitar a libertação de Deus? Conta-se a história de um jovem que há muitos anos atrás, no tempo do faroeste ainda, cometeu um crime. E por causa desse crime, esse jovem acabou sendo preso. Os moradores da cidade daquele jovem, porém, tiveram compaixão dele e decidiram escrever uma carta para o governador, pedindo que, ao invés daquele jovem ser enforcado, que era o que ele merecia, ele fosse perdoado. Por favor, governador, perdoe esse jovem, dê uma chance para ele. O governador recebeu aquela carta e pensou: eu acho que eu vou libertar esse jovem, mas antes eu vou lá na cadeia conhecer. O governador então se disfarçou de um pastor, pegou a carta de perdão, colocou dentro da Bíblia e foi para a cadeia. Quando chegou lá, ficou diante do jovem e disse: meu jovem, aqui dentro eu tenho algo muito especial para você. Na hora que o jovem viu aquele homem semelhante a um pastor, aquela Bíblia na mão, deu uma raiva tão grande nele, e ele começou a cuspir na direção daquele homem,
começou a praguejar e começou a dizer: eu não quero nada que você tenha trazido para mim, eu não quero nada que esteja dentro desse livro, não, pode sair daqui. E o governador, disfarçado de pastor, disse: calma, jovem, se acalme, aqui dentro eu tenho algo especial para você, me deixe falar, me escute, por favor. Isso fez com que o jovem ficasse ainda mais irado, e agora ele começou a pegar o que tinha na cena e jogar na direção do homem. Depois de algumas tentativas, então, o homem não teve outra opção senão sair ali da cadeia com perdão, a carta de perdão dentro da Bíblia, e voltou para sua casa. Assim que o homem sai, o carcereiro chega para o jovem e diz: como você é burro. O jovem se assusta e pergunta: burro por quê? Esse homem que acabou de sair daqui não era pastor, ele era um governador disfarçado, e dentro da Bíblia que ele trouxe tinha a carta com o seu perdão. Os dias se passaram, o dia da execução da pena chegou. O jovem estava no cadafalso da forca, e ele pede uma palavra e diz: eu preciso dizer algo, especialmente aos jovens que estão aqui. Dentro de alguns instantes eu vou ser enforcado, mas eu queria que vocês soubessem que eu não vou morrer por causa do crime que eu cometi. Eu vou morrer por causa do perdão que eu rejeitei. Eu não sei que pecados você cometeu, mas eu queria dizer que você não precisa morrer por causa dos seus pecados. Você não precisa ser condenado por causa dos seus pecados, porque através do sangue de Jesus e do teu arrependimento, todos os nossos pecados podem ser perdoados. Todos os nossos pecados podem ser cancelados. Deus tem uma carta de perdão para entregar para todo aquele que quiser aceitar o perdão que Ele oferece. Não importa o pecado que nós cometemos, se nós abrirmos o nosso coração, se nós confiarmos no sangue de Jesus, e se sinceramente nós nos arrependermos dos nossos pecados, todos os nossos pecados serão cancelados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual vai ser a tua decisão essa noite? Curva a sua cabeça. Qual será a tua decisão essa noite? Você decide permanecer no pecado que te condena, que é prazeroso, com o qual você está acostumado, mas que no final vai te condenar? Ou você decide aceitar o perdão que te transforma e que te leva para o céu? Se nessa noite a sua decisão for permanecer no pecado, então fique aí onde você está. A palavra foi pregada, a palavra foi cantada, a palavra foi orada, mas se mesmo assim você decide endurecer o seu coração e não se arrepender das coisas ruins que fez, você não precisa vir à frente. Mas se hoje a tua sábia decisão é aceitar a carta de perdão que o Senhor conquistou na cruz por mim e por você, eu quero convidar você agora, enquanto nós estamos louvando ao Senhor, a sair do seu lugar, dirigir-se até o altar, dizendo: eu pequei, eu confesso que pequei, mas arrependido eu estou. Eu estou arrependido, porque eu fiz algo contra o Deus que me ama,
Eu fiz algo contra o Deus que morreu na cruz por mim. E agora eu me arrependo de todos os pecados que eu lembro e até dos que eu não lembro. Eu me arrependo dos pecados que eu estava praticando agora mesmo, neste momento. E eu confio a minha vida ao meu Senhor Jesus Cristo, recebendo como meu Salvador. Será que tem alguém tomando uma decisão nesta noite? Alguém que não se envergonha daquele que não se envergonhou de você? Glória a Deus. Se tem alguém aqui aceitando Jesus como Senhor e Salvador, crendo nele como pagamento pelos teus pecados, você está convidado a receber, publicando aqui à frente no altar. Talvez você já recebeu Jesus no passado, mas não tem vivido uma vida que agrada a Ele, e você está arrependido agora de ter se afastado dos seus caminhos, e você quer se reconciliar com Ele. A festa do céu, quando um pecador se arrepende. Se você está querendo se reconciliar, você também está convidado a vir ao altar antes de tomarmos a ceia do Senhor. Mas se você está nos caminhos de Deus e quer apenas renovar os teus votos com Ele, fortalecer ainda mais a tua união, lutar ainda mais contra aquele pecado que te persegue tanto, no qual inclusive você caiu nestes dias, mas vai sair daqui decidido a não cair mais. Você se arrepende dele e quer ser transformado pelo sangue de Jesus. Também quero ter o prazer de te convidar a vir ao altar. Enquanto estamos louvando uma canção, você tem a oportunidade de sair do seu lugar e ter a sua intimidade com Deus aqui no altar do Senhor.